Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa reflexão nesta manhã de segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, em que a igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Vamos hoje meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Mateus 16, 13 a 19 nos diz: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Vamos ouvir mais uma vez este breve relato do Evangelho de Mateus 16, 13, 19. Mais uma vez ouçamos este texto do Evangelho de Mateus 16, 13, 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Hoje Jesus pergunta aos discípulos quem ele é. Primeiro passo: se Jesus chegasse hoje, viesse hoje e perguntasse para nós quem sou eu para você, você teria a resposta de quem é Jesus para você? Não aquela resposta que nós aprendemos na catequese ou no colo dos nossos pais, mas a nossa resposta íntima, pessoal, que brota do fundo do coração. Quem é Jesus para mim? Que lugar ele ocupa na minha vida, na minha história? Nós temos essa resposta. O Pedro que aparece hoje no Evangelho é o mesmo que nas suas cartas vai dizer que nós precisamos saber dar as razões da nossa fé. Ou seja, precisamos saber dizer por que nós cremos em Jesus Cristo, quem é Ele para nós, que lugar Ele ocupa na nossa vida e na nossa história. Precisamos saber dar as razões da nossa fé. Pedro hoje, quando Jesus pergunta quem sou eu, quem diz os homens que eu sou? Eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, algum dos profetas que voltou. E para vocês, quem sou eu? E Pedro então responde, adiantando-se: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir a esse mundo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi um ser humano que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Se queremos saber quem é Jesus,
Precisamos buscar na oração, na meditação na palavra, na intimidade com Deus. Ele vai nos revelando quem é Jesus e qual é o projeto dele para as nossas vidas. Daí, esta é a nossa primeira pergunta. Depois, Jesus diz a Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Não é sobre a pessoa de Pedro que a igreja é construída, mas é sobre a profissão de fé que Pedro acabava de fazer. Pedro reconhece Jesus como Messias e demonstra acreditar, de fato, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. É sobre esta profissão de fé que a igreja foi construída, a profissão de fé de Pedro. E eu te digo que tu és Pedro, e por isso sobre ti construirei a minha igreja. É sobre a profissão de fé que Pedro acabara de fazer. Eu te darei as chaves do reino. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado. Também a igreja. Este é o mandato dado à comunidade cristã, à igreja. A igreja nos liga com o Pai e a igreja nos desliga. Quando nós ferimos com o nosso pecado, fere o corpo místico que é a igreja, é a própria igreja que depois vai de novo nos religar nesta conexão de amor, nesta aliança com o Pai. Quando nós vamos ao confessionário, preste atenção às palavras do Padre quando ele te dá a absolvição. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. É a igreja que de novo nos reconecta com o Pai e com os irmãos. Por isso, é sobre a profissão de fé de Pedro que é constituída a igreja. E a igreja tem as chaves que nos liga com o Pai ou que nos desliga quando nós não reconhecemos a autoridade da igreja, quando nós não nos arrependemos do nosso pecado, porque todo pecado fere todo o corpo que é a igreja. Vivamos, então, a nossa fé em Jesus Cristo, sabendo dar as razões da nossa fé, sabendo dizer por que que nós somos cristãos e por que que nosso jeito de ser cristão é o jeito de ser cristão católico, por que que aqui eu estou, qual é a experiência que eu fiz, que eu saiba dar as respostas da minha fé, não as respostas que eu aprendi no colo dos pais ou na catequese. Aquela valeu para aquele tempo. Hoje eu sou um adulto e preciso também ser adulto na fé e saber dar as respostas para o tempo presente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, vivamos bem o nosso tempo quaresmal, que esse grande retiro de 40 dias nos ajude a nossa intimidade conosco mesmo e com Deus, para que saibamos então dar as razões da nossa fé, nos reconectar com o Pai e viver verdadeiramente como filhos e filhas muito amados. Desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.